Minha vida desmoronou e se reconstruiu em apenas 15 minutos. 15 minutos foram o suficiente para destruir 12 anos de casamento e revelar quem realmente tem o poder nesta história. Meu nome é Clara Oliveira, tenho 37 anos e naquela tarde de outubro, o destino conspirou para que eu entrasse na Galeria Paulista exatamente no momento em que meu marido estava escolhendo um colar de diamantes para sua amante. Lembro-me perfeitamente daquele dia. O céu de Ribeirão Preto estava carregado, prenunciando uma tempestade, quase como se a natureza soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu havia saído mais cedo da minha papelaria, a Papelaria Criativa, um pequeno negócio que administro no centro da cidade. Ou pelo menos, essa era a imagem que todos tinham de mim. Uma simples comerciante, esposa dedicada de um gerente de banco bem-sucedido. Entrei na galeria para me abrigar da chuva que começava a cair. O mármore polido refletia as luzes suaves e o burburinho das conversas preenchia o ambiente. Foi quando avistei, através da vitrine da boutique exclusiva, meu marido Gustavo debruçado sobre uma coleção de joias, ao lado de uma mulher jovem de vestido vermelho. Seu braço envolvia a cintura dela com intimidade, enquanto apontava para um colar de diamantes cuidadosamente disposto sobre veludo preto. Fiquei paralisada. Meu coração parecia ter congelado no peito. A mulher sorriu e tocou o rosto dele com carinho, um gesto tão íntimo que foi como uma punhalada. Naquele momento, todas as noites em que Gustavo chegou tarde do trabalho, todas as viagens de negócios repentinas, todos os fins de semana ocupados com emergências no banco, fizeram sentido. Poderia ter dado meia volta e ido embora, chorando silenciosamente, como tantas mulheres fazem ao descobrir uma traição. Poderia ter entrado na loja e feito uma cena, gritado, exigido explicações. Mas algo dentro de mim, talvez o segredo que venho guardando por 12 anos, me fez reagir de forma diferente. Ajeitei meu vestido azul marinho, passei a mão pelos cabelos e entrei na loja com a cabeça erguida, como se estivesse apenas fazendo compras. O som dos meus saltos contra o piso de mármore chamou a atenção de alguns clientes. Caminhei lentamente, observando os dois que ainda não haviam me notado. "Este ficaria perfeito em você", ouvi Gustavo dizer para a jovem, que agora reconheci como Renata Campos, a nova recepcionista do banco onde ele trabalha. "Nada é caro demais para minha princesa." Foi então que me aproximei. "Realmente lindo o colar, não é?" O rosto de Gustavo empalideceu instantaneamente. Seus olhos, antes cheios de desejo, agora transbordavam pânico. Renata pareceu confusa, olhando de mim para ele, tentando entender o que estava acontecendo. "Cê é Clara", gaguejou ele, afastando-se de Renata como se ela subitamente tivesse pegado fogo. "O que está fazendo aqui?" Aquela pergunta, "O que está fazendo aqui?", como se eu fosse a intrusa, como se eu estivesse no lugar errado, foi a gota d'água. 12 anos de casamento. E ele teve a ousadia de me questionar, como se eu fosse a culpada por flagrá-lo em sua traição. Mantive a calma. Sorri. Um sorriso frio que não alcançou meus olhos. "Vim ver as novas peças da coleção Primavera-Verão", respondi tranquilamente, fingindo examinar uma pulseira próxima. "E você, querido? Comprando um presente para mim com antecedência? Nosso aniversário de casamento é só daqui a 2 meses. Gustavo começou a suar, literalmente. Gotas de suor formaram-se em sua testa, enquanto ele procurava desesperadamente uma resposta. Eu estava apenas... Renata interrompeu, estendendo a mão com um sorriso ensaiado. "Olá, sou Renata. Trabalho com Gustavo no banco. Ele está me ajudando a escolher um presente para minha mãe." Quase ri da desculpa patética. Observei sua mão estendida por alguns segundos antes de apertá-la brevemente. "Clara Oliveira", respondi secamente. "Esposa de Gustavo, há 12 anos. O sorriso dela vacilou, mas ela manteve a compostura. Estava claro que não era a primeira vez que ensaiava esse tipo de situação. Foi nesse momento que Cláudia Lima, a atendente, apareceu com um sorriso genuíno de reconhecimento. Havíamos estudado juntas na faculdade anos atrás, antes que eu herdasse o império de lojas do meu tio. Antes que eu decidisse viver uma vida aparentemente modesta, para encontrar alguém que me amasse por quem eu era, não pelo meu dinheiro. "Senhora Clara!" exclamou ela com entusiasmo.
Que prazer tê-la de volta! Quer dar uma olhada no caixa? O tempo pareceu congelar. Vi o rosto de Gustavo transformar-se numa máscara de confusão, depois de compreensão horrorizada. Renata olhava de mim para ele, sem entender o que estava acontecendo. Caixa? Repetiu Gustavo, sua voz quase um sussurro. Foi aí que decidi que era a hora. Hora de tirar a máscara que usei por 12 anos. Hora de mostrar quem realmente era Clara Oliveira. Sim, Cláudia, respondi sem tirar os olhos de Gustavo. Gostaria muito de verificar os números de hoje. Afinal, como proprietária, preciso garantir que tudo esteja em ordem. A palavra proprietária atingiu Gustavo como um soco no estômago. Ele cambaleou ligeiramente para trás, apoiando-se no balcão de joias. Proprietária? Balbuciou Renata, olhando ao redor da luxuosa boutique, uma das mais caras e exclusivas de Ribeirão Preto. Uma loja onde um único colar custava mais que o salário anual de Gustavo. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Clientes próximos começaram a notar a tensão e se afastaram discretamente. Cláudia, percebendo a situação, ficou desconfortável. Talvez eu deva voltar mais tarde, disse ela, começando a se afastar. Não, Cláudia, falei com firmeza. Por favor, fique. Na verdade, poderia chamar a segurança. Temos pessoas indesejáveis em minha loja. Vi o momento exato em que Gustavo compreendeu o que estava acontecendo. O momento em que ele percebeu que sua vida, como a conhecia, estava prestes a desmoronar. Que o jogo havia acabado. Clara, ele começou tentando tomar minha mão. Podemos conversar sobre isso? Não é o que parece? Afastei minha mão do alcance dele, como se seu toque pudesse me contaminar. Sabe, Gustavo, disse com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. Durante esses 12 anos, sempre me perguntei como você reagiria quando descobrisse a verdade sobre mim, sobre minha vida. Mas nunca imaginei que eu descobriria a verdade sobre você primeiro. Nossos olhares se encontraram e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi medo genuíno nos olhos dele. Não era mais o gerente de banco confiante e charmoso que conheci. Era apenas um homem patético, pego em sua própria armadilha. Os seguranças já se aproximavam e sabia que era hora de revelar tudo. Anos de segredo, de fingir ser menos do que sou, estavam prestes a terminar. E com eles, meu casamento baseado em mentiras. Esta é sua esposa, Sr. Oliveira? Perguntou um dos seguranças, um homem alto com rosto impassível e uniforme impecável. Ele mantinha uma postura profissional, mas seus olhos revelavam que já havia presenciado situações semelhantes antes. Não, respondi antes que Gustavo pudesse abrir a boca. Eu sou a proprietária desta loja e de toda a rede Boutique Exclusiva. Este homem é meu marido, ou melhor, será meu ex-marido em breve, e esta moça é aparentemente sua acompanhante. O segurança assentiu, compreendendo a situação. Gostaria que os dois fossem retirados do estabelecimento, senhora? Renata deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de confusão e indignação. Isso deve ser algum engano? Gustavo é um homem importante, um executivo do banco. Ele não mencionou que sua esposa era, bem, uma vendedora. Quase sorri com a ingenuidade dela. Ou seria manipulação? Difícil saber. Gustavo sempre teve um talento para atrair mulheres que se impressionavam facilmente com status e dinheiro. Vendedora! Cláudia deixou escapar uma risada nervosa. A senhora Clara é dona desta loja e de todas as outras filiais. São 12 em todo o Brasil. A sede fica aqui em Ribeirão Preto, mas temos lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. O rosto de Renata empalideceu enquanto seu olhar percorria o ambiente luxuoso, absorvendo o significado daquelas palavras. Teto alto com lustres de cristal, vitrines de vidro temperado, funcionários impecavelmente vestidos, seguranças discretos, mas onipresentes. Tudo isso pertencia a mim. Clara, Gustavo finalmente encontrou sua voz, agora baixa e suplicante. Vamos para casa conversar. Isso é um assunto particular, não precisamos de uma plateia. Casa? Repeti com uma calma que não sentia. Você se refere à mansão no condomínio Jardins de Ribeirão que está no meu nome? Ou talvez ao apartamento de cobertura em São Paulo, que você nem sabe que possuo? Qual deles, Gustavo? Vi seu pomo de Adão subir e descer enquanto engolia em seco. 12 anos de casamento
e ele nunca suspeitou da amplitude da minha fortuna. A pequena papelaria que eu administrava pessoalmente era apenas a ponta visível do iceberg, um negócio que mantive por amor, um resquício da vida que levava antes de herdar o império comercial do meu tio Frederico. Poderíamos ir para uma sala privativa, sugeriu Cláudia, sentindo a tensão crescente e os olhares curiosos dos outros clientes. O escritório dos fundos está vazio agora, assenti, grata pela descrição. Obrigada, Cláudia. Por favor, acompanhe estes dois até lá. Estarei com vocês em um momento. Enquanto os seguranças escoltavam meu marido e sua amante para longe dos olhares curiosos, pedi a Cláudia que chamasse Roberto Duarte, meu advogado. Por sorte, seu escritório ficava a apenas 2 quarteirões da galeria. Diga que é urgente, acrescentei, e que traga os documentos que preparamos na semana passada. Cláudia assentiu e se afastou para fazer a ligação. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Há 3 semanas, quando Dona Iracema me contou ter visto Gustavo entrando no hotel Bougainville com uma mulher jovem, iniciei minha própria investigação. Foi como puxar um fio solto em um suéter. Uma vez que comecei, tudo desfiou rapidamente. Descobri não apenas o caso com Renata, que já durava quase 8 meses, mas também uma rede de mentiras sobre horas extras, viagens de trabalho e reuniões noturnas. Gustavo havia criado uma vida paralela, financiada pelo nosso dinheiro conjunto, ou melhor, pelo meu dinheiro, já que eu discretamente depositava somas consideráveis em nossa conta compartilhada, mantendo a ilusão de que vivíamos do salário dele complementado pela renda da minha papelaria. Caminhei até o escritório nos fundos da loja, cada passo ecoando no piso de mármore como um relógio marcando o fim de uma era. Ao entrar, encontrei Gustavo de pé, apoiado na mesa de mogno, e Renata sentada em uma poltrona de couro, ambos parecendo deslocados naquele ambiente que exalava poder e exclusividade. Quanto tempo pretendia manter essa farsa, Clara? Gustavo atacou assim que fechei a porta. Sua voz vacilava entre raiva e desespero. 12 anos de casamento e você escondendo algo dessa magnitude? Senti uma onda de indignação me percorrer. A audácia dele era quase cômica. Quase. Interessante que você fale em farsa, Gustavo. Devo perguntar há quanto tempo você e a senhorita Campos estão envolvidos? Ou sobre os encontros no hotel Bougainville? Talvez sobre o cartão de crédito adicional que você solicitou para despesas de escritório, mas que está sendo usado para financiar jantares românticos e presentes caros? Renata virou-se para ele, olhos arregalados. Você disse que era solteiro. Disse que estava em processo de separação. Ele mentiu para você, Renata? Falei, tentando suavizar minha voz. Afinal, ela também era uma vítima das mentiras dele, mesmo que voluntária. Assim como mentiu para mim durante todos esses anos. A diferença é que eu tenho provas. Tirei do bolso meu smartphone e mostrei a eles as fotografias que meu investigador particular havia feito nas últimas semanas. Gustavo e Renata entrando no hotel, jantando em restaurantes caros, trocando carícias em um banco de praça. Cenas de uma intimidade que ele não compartilhava comigo há muito tempo. Como você pôde? Murmurou ele. Mas não havia mais força em sua indignação. O homem que sempre se gabava de ser esperto, de estar à frente dos outros, havia sido pego em sua própria armadilha. A mesma pergunta que eu me faço, Gustavo. Como você pôde? Eu te dei tudo. Estabilidade, confiança, liberdade. Mantive minha fortuna em segredo porque queria ser amada por quem eu sou, não pelo que possuo. Renata se levantou subitamente. Preciso sair daqui. Isso é demais. Por favor, fique, pedi, surpreendendo a mim mesma. Você também merece ouvir a verdade completa. Nesse momento houve uma batida na porta e Roberto Duarte entrou, impecável em seu terno cinza, carregando uma pasta de couro. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação fina, ele emanava autoridade e competência. Senhora Oliveira, cumprimentou-me com um aceno respeitoso. Recebi seu chamado urgente. Obrigada por vir tão rapidamente, Dr. Duarte. Por favor, entregue os documentos ao Sr. Oliveira. Roberto abriu sua pasta e retirou uma pilha de papéis meticulosamente organizados. Sr. Oliveira, estes são os documentos do divórcio litigioso por infidelidade conjugal. A senhora Oliveira está solicitando a separação imediata de bens
e a rescisão de todos os benefícios financeiros a que o senhor tinha acesso durante o casamento. Gustavo pegou os papéis com mãos trêmulas. Isso é loucura, Clara. Você não pode simplesmente acabar com tudo assim, sem conversarmos. Conversarmos, repeti, sentindo a raiva finalmente romper minha fachada de calma. Como conversamos nas noites em que você dizia estar trabalhando até tarde, mas estava na verdade com ela? Apontei para Renata, que encolheu-se visivelmente. Ou talvez devêssemos conversar sobre como você usou o dinheiro que eu provia para nosso conforto, para comprar presentes para sua amante? Eu não sabia, murmurou Renata, mais para si mesma do que para nós. Ele disse que era um homem de negócios bem-sucedido. Disse que tinha investimentos, ações. E tem, confirmei com um sorriso amargo. Graças a mim. Gustavo trabalha no Banco Nacional Brasileiro, onde sou uma das maiores investidoras. Sua promoção a gerente há 3 anos, eu sugeri ao conselho. O bônus anual que ele recebe, negociado por mim, o carro de luxo que ele dirige, registrado em nome da minha empresa. O rosto de Gustavo foi ficando cada vez mais pálido, enquanto eu desnudava a extensão do meu poder sobre sua carreira, algo que ele nunca suspeitou. Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível. Porque eu te amava, respondi simplesmente. Ou pelo menos amava quem eu pensava que você fosse. Um homem honesto, trabalhador, dedicado. Descobri que era tudo uma ilusão. Roberto pigarreou discretamente. Se me permite, Sr. Oliveira, gostaria de explicar alguns pontos importantes dos documentos. Assenti, grata pelo profissionalismo dele que me ajudava a manter o foco. Sr. Oliveira, a partir de hoje, o senhor não terá mais acesso à residência do casal, que está registrada exclusivamente no nome da Sra. Oliveira. Suas contas bancárias conjuntas serão congeladas para investigação de possível uso indevido de fundos. Seu carro, tecnicamente propriedade da empresa da Sra. Oliveira, deverá ser devolvido até amanhã ao meio-dia. Isso é ridículo! Gustavo finalmente explodiu, batendo o punho na mesa. Você não pode me deixar sem nada. Tenho direitos. O senhor tem direito a 50% dos bens adquiridos durante o casamento, concordou Roberto calmamente. No entanto, como consta em seu acordo pré-nupcial, assinado há 12 anos, isso exclui os bens que a senhora Oliveira já possuía antes do casamento, bem como heranças recebidas durante o matrimônio. Além disso, há cláusulas específicas sobre infidelidade que o senhor parece ter violado, o que compromete ainda mais seus direitos. Gustavo parecia genuinamente confuso. Acordo pré-nupcial. Nunca assinei isso. Na verdade, assinou, corrigi, lembrando daquele dia com perfeita clareza. Lembra-se daquele contrato de seguro de vida que você assinou 1 semana antes do nosso casamento? Aquele maço de papéis que você mal leu porque estava ansioso para chegarmos ao jantar de comemoração do seu novo emprego? Vi a compreensão surgir em seu rosto, seguida por uma expressão de derrota absoluta. Sempre soube que Gustavo nunca lia documentos completamente. Era uma falha que, como sua esposa, eu costumava compensar, verificando tudo por ele. Naquele dia, porém, usei essa falha a meu favor, protegendo o meu patrimônio de um possível golpista. Na época, acreditei que jamais precisaria daquela proteção, como estava enganada. Isso não é justo, ele murmurou. Justo, repeti. Como é justo trair alguém que dedicou 12 anos da vida a você? Como é justo mentir, enganar, usar os recursos dessa pessoa para financiar um caso extraconjugal? Renata, que estava silenciosa até então, levantou-se com dignidade surpreendente. Acho que preciso ir embora agora. Claramente fui enganada tanto quanto você, Sra. Oliveira. Sinto muito por meu papel nisso tudo. Olhei para ela, realmente olhei pela primeira vez. Jovem, bonita, provavelmente esperançosa por um futuro melhor do que o salário de recepcionista poderia proporcionar. Não tão diferente de mim quando conheci Gustavo. Senhorita Campos, chamei quando ela já estava na porta. Você merece algo melhor que ser a outra mulher de um homem casado. Acredite em mim, há caminhos mais dignos para conseguir o que deseja na vida. Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos, antes de sair rapidamente. Gustavo permaneceu imóvel, como se ainda processasse tudo o que estava acontecendo.
O homem confiante e controlador que eu conhecia parecia ter se desintegrado, revelando alguém mais frágil e patético do que eu jamais imaginei. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou, sua voz rouca. Agora, respondi, sentindo um estranho alívio, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Você assina estes papéis, recolhe seus pertences pessoais do nosso apartamento, supervisionado pela segurança, é claro, e começa uma nova vida. Sem mim, sem meu dinheiro, sem minha influência. E se eu me recusar a assinar? Roberto deu um passo à frente. Então seguiremos com um processo litigioso completo, onde todas as evidências da infidelidade do senhor serão apresentadas ao tribunal, incluindo as gravações do Hotel Bougainville, que, como o senhor deve saber agora, também pertence ao conglomerado da senhora Oliveira. Os ombros de Gustavo caíram em derrota final. Peguei uma caneta da mesa e a estendi para ele. É sua escolha, Gustavo, fazer isso da maneira fácil ou da difícil, mas o resultado será o mesmo. Enquanto ele pegava a caneta com dedos trêmulos, olhei pela janela do escritório. A tempestade que ameaçava quando entrei na galeria agora caía pesadamente, lavando as ruas de Ribeirão Preto. Parecia apropriado, um fim e um recomeço. Tudo em um mesmo dia. O som da caneta arranhando o papel enquanto Gustavo assinava os documentos marcava o início do próximo capítulo da minha vida. Um capítulo onde eu não precisaria mais esconder quem realmente sou ou o que possuo. Um capítulo de autenticidade e, quem sabe, de um amor verdadeiro algum dia. Mas primeiro, havia muito a fazer, muitas verdades a revelar, muitas peças para reposicionar no tabuleiro da minha vida, e pela primeira vez em 12 anos, sentia-me preparada para jogar com todas as cartas na mesa. Depois que Gustavo assinou os documentos, Roberto os recolheu meticulosamente e os guardou em sua pasta. O silêncio no escritório era pesado, pontuado apenas pelo som da chuva contra as janelas e o tic-tac discreto do relógio de parede. Agradeceria se pudesse sair agora. Falei finalmente, mantendo minha voz firme, apesar da tempestade emocional que rugia dentro de mim. Um dos seguranças vai acompanhá-lo até o estacionamento. Você tem até às 18 horas de hoje para retirar seus pertences pessoais do apartamento. Enviarei alguém para supervisionar. Gustavo me encarou, seus olhos vermelhos e úmidos. Por um instante, vi um lampejo do homem por quem me apaixonei anos atrás. Vulnerável, real, mas logo se foi, substituído por uma máscara de ressentimento. Você planejou isso por quanto tempo, Clara? Desde o início? Nosso casamento foi apenas um jogo para você? A acusação me atingiu como uma bofetada. Era tão típico dele. Mesmo encurralado, tentava transferir a culpa. Levantei-me, apoiando as mãos na mesa de mogno polido. Não ouse inverter os papéis, Gustavo. Nosso casamento era real para mim. Cada momento, cada promessa, cada plano para o futuro. Fui eu quem preservou esses votos por 12 anos. Enquanto você... Enquanto eu o quê? Acreditava estar casado com uma dona de papelaria? Vivia uma mentira fabricada por você? Roberto pigarreou, sinalizando que talvez fosse melhor encerrar a discussão, mas ergui a mão, indicando que precisava responder. O que exatamente eu deveria ter feito, Gustavo? Anunciar minha fortuna no primeiro encontro? Olá, sou Clara, herdeira de um império comercial. Quer sair comigo? Quantos pretendentes sinceros você acha que uma mulher nessa posição atrai? Ele abriu a boca para responder, mas continuei. Anos de sentimentos reprimidos, finalmente encontrando escape. Quando meu tio Frederico faleceu e me deixou tudo, eu tinha 24 anos. Jovem, ingênua, assustada com a responsabilidade. Sabe o que aconteceu nos meses seguintes? Fui assediada por consultores financeiros, especialistas em investimentos e um desfile interminável de homens que subitamente descobriram meu charme irresistível. Então sim, quando te conheci no coquetel do banco e você demonstrou interesse pela simples dona da papelaria criativa, decidi manter minha verdadeira identidade em segredo, não para te enganar, mas para ter certeza de que seu interesse era genuíno. Um breve silêncio se instalou enquanto ele digeria minhas palavras. E quando pretendia me contar? Depois de 20 anos? 30? Suspirei, sentindo o peso daquela pergunta.
Na verdade, planejava te contar no nosso aniversário de 10 anos. Tinha organizado uma viagem surpresa para Santorini, onde revelaria tudo. Mas sabe o que aconteceu, Gustavo? Você cancelou a viagem. Uma emergência no banco, lembra? Descobri depois que a emergência tinha nome e sobrenome. Sua primeira amante, Patrícia, a gerente de marketing. Seu rosto empalideceu. Como eu soube, não importa. O que importa é que, mesmo depois disso, decidi te dar outra chance. Acreditei que fosse apenas uma fase, um erro momentâneo. Quanto tempo desperdicei com essa ilusão? Roberto se aproximou discretamente. Senhora Oliveira, o segurança está aguardando para escoltar o Sr. Oliveira. Assenti, subitamente exausta. Vá embora, Gustavo. Nossa conversa acabou, assim como nosso casamento. Enquanto ele caminhava para a porta, parecia ter envelhecido 10 anos em menos de 1 hora. Na soleira, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Clara. Ninguém conhece você como eu. Enfrentei seu olhar sem vacilar. Esse é exatamente o problema, Gustavo. Você nunca realmente me conheceu. Quando a porta se fechou atrás dele, deixei-me cair na cadeira, finalmente liberando as lágrimas que havia contido. Roberto, com a discrição de um profissional experiente, fingiu organizar papéis enquanto eu recuperava a compostura. Desculpe por isso, murmurei após alguns minutos. Não há o que desculpar, respondeu gentilmente. Divórcios raramente são civilizados, especialmente em circunstâncias como essas. Limpei as lágrimas e ajustei minha postura. O momento de fraqueza o havia passado. O que acontece agora, Roberto? Agora implementamos o plano que delineamos. Os documentos serão protocolados hoje mesmo. Instruí minha equipe a priorizar seu caso. Quanto às questões financeiras, já contatei o banco para congelar as contas conjuntas e revogar o acesso dele a seus recursos. Cláudia bateu suavemente na porta antes de entrar com uma bandeja contendo uma garrafa d'água e 2 copos. Pensei que pudesse precisar, disse com um sorriso solidário. Os clientes estão curiosos sobre o que aconteceu, mas orientei a equipe a ser discreta. Obrigada, Cláudia. Servi um copo d'água e bebi lentamente. Quanto tempo trabalham aqui? 5 anos, senhora. E durante todo esse tempo manteve meu segredo. Por quê? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Bem, sempre respeitei sua privacidade. Além disso, quando fui contratada, assinei um acordo de confidencialidade. Pensei que fosse procedimento padrão para todos os funcionários. Sorri, lembrando-me de como meu tio havia estruturado a empresa com múltiplas camadas de proteção. A maioria dos funcionários das lojas conhecia apenas seus gerentes imediatos, não a proprietária real. Apenas alguns poucos, como Cláudia, sabiam da verdade. Você tem sido uma funcionária exemplar, comentei. Gostaria de discutir uma promoção quando tudo isso se acalmar. Seus olhos brilharam. Seria uma honra, senhora Oliveira. Após sua saída, Roberto e eu finalizamos os detalhes práticos. Haveria muito a fazer nos próximos dias. Transferências bancárias, notificações oficiais, comunicados para as empresas. A separação de 2 vidas entrelaçadas por 12 anos não seria simples, mas eu tinha recursos e determinação. Há mais uma coisa, comentei enquanto ele guardava seus documentos. Preciso que comunique ao Márcio Santos, gerente sênior do banco, que desejo uma reunião amanhã cedo. Roberto arqueou uma sobrancelha. Planeja revelar sua identidade no banco também? Sim. Chega de segredos, chega de sombras. Está na hora de assumir publicamente quem sou e o que possuo. Depois que Roberto partiu, permaneci no escritório por mais alguns minutos, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, minha vida havia mudado irrevogavelmente. O casamento que acreditei ser um porto seguro revelou-se uma farsa. O homem que pensei conhecer era um estranho. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Júlia Monteiro, minha melhor amiga. Tudo bem? Acabei de saber de um drama na boutique exclusiva. As fofocas correm rápido em Ribeirão. Respirei fundo. Júlia, professora universitária brilhante e amiga leal, sempre suspeitou que havia mais na minha vida do que eu revelava. Agora seria a hora de contar a verdade a ela também. Podemos nos encontrar no Café Mineirinho em 30 minutos? Tenho muito a contar, respondi. A chuva havia diminuído para uma garoa leve quando deixei a galeria pela porta dos fundos, evitando a curiosidade dos clientes. Meu motorista, Paulo,
Aguardava discretamente com o carro. Para o café mineirinho, por favor. Instruí ao entrar no Mercedes blindado que raramente utilizava. Sim, senhora Oliveira, respondeu profissionalmente, manobrando o veículo para o trânsito do fim da tarde. O café ficava a poucos quilômetros dali, um estabelecimento aconchegante, frequentado por intelectuais e artistas locais. Júlia já me esperava em nossa mesa habitual ao fundo, 2 xícaras de café recém-servidas à sua frente. Finalmente vou conhecer a verdadeira Clara? Perguntou assim que me sentei, seus olhos astutos avaliando minha expressão. Sorri com cansaço. Como sabia, sou professora de sociologia há 15 anos, Clara. Observar pessoas é minha especialidade. Sempre houve incongruências em sua história. Pequenos detalhes que não se encaixavam. A forma como você conhece arte e literatura, como alguém que teve educação privilegiada. Seu conhecimento de vinhos raros. O fato de sua pequena papelaria nunca parecer sofrer com as crises econômicas. Tomei um gole do café, admirando sua perspicácia. E por que nunca questionou? Porque esperei que confiasse em mim o suficiente para contar quando estivesse pronta. Ela cobriu minha mão com a dela. Agora me diga o que aconteceu hoje para que finalmente esteja pronta. Durante a hora seguinte, narrei tudo. A herança inesperada aos 24 anos, a decisão de viver uma vida aparentemente simples, o encontro com Gustavo, o casamento, as traições e finalmente o confronto na loja. Então agora todos saberão que a discreta Clara Oliveira é na verdade a herdeira do império comercial da família Alves, concluiu Júlia, referindo-se ao sobrenome de solteira da minha mãe, que meu tio adotara comercialmente. Sim, sem mais segredos, sem mais mentiras. Júlia me estudou por um momento. Como se sente? Refleti sobre a pergunta. Livre, assustada, triste, vingativa, tudo ao mesmo tempo. O que pretende fazer agora? Depois de finalizar o divórcio? Assumir publicamente o controle dos meus negócios, talvez expandir. Sempre quis abrir uma fundação para apoiar mulheres empreendedoras. E quanto a Gustavo? Um sorriso frio tocou meus lábios. Gustavo vai descobrir como é reconstruir a vida do zero. Sem conexões, sem privilégios. O banco certamente não manterá um gerente cujo maior cliente, eu, retirou todos os investimentos. Júlia me observou com preocupação. Só tenha cuidado para que a vingança não consuma você, Clara. Já vi isso acontecer com pessoas que foram profundamente magoadas. Assenti, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. A linha entre justiça e vingança podia ser tênue. Quando deixamos o café, o céu havia clareado. Júlia me abraçou fortemente antes de partir. Ligue se precisar de qualquer coisa, dia ou noite. Obrigada por ser a amiga que não me julga, respondi com sinceridade. De volta ao carro, indiquei a Paulo que seguíssemos para a padaria São Jorge. Precisava ver meu pai. Antônio Brito, 65 anos, viúvo, dono da tradicional padaria do bairro, era meu porto seguro desde que minha mãe falecera há 8 anos. Mantive dele também o segredo da minha fortuna. Não por desconfiança, mas para protegê-lo. Meu pai era um homem simples, orgulhoso de sua padaria construída com trabalho honesto. Temia que o conhecimento da minha riqueza o fizesse sentir-se diminuído. A padaria estava no horário de menor movimento quando cheguei. Meu pai, avental branco impecável como sempre, arrumava pães frescos no balcão. "Clara!" exclamou alegremente ao me ver. Então, notando minha expressão, franziu a testa. "O que aconteceu, minha filha? Podemos conversar no seu escritório, pai?" Ele assentiu gravemente, chamando seu assistente para cobrir o balcão. O escritório era, na verdade, um pequeno cubículo nos fundos, com uma mesa simples repleta de notas fiscais organizadas meticulosamente. "É o Gustavo?" perguntou assim que fechou a porta. Sempre desconfiei daquele rapaz. Muito charme e pouca substância. Essa observação arrancou um sorriso fraco de mim. Meu pai sempre foi um excelente juiz de caráter. "Sim, é sobre Gustavo, mas não só isso. Pai, tenho algo importante para te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo." Durante meia hora revelei tudo. Diferente da conversa com Júlia, esta foi mais difícil. Vi as emoções passarem pelo rosto do meu pai. Surpresa, confusão,
até mesmo um toque de mágoa por ter sido mantido no escuro por tanto tempo. Então aquele casarão no Jardim Botânico, onde fui entregar os doces para o aniversário da dona, era seu? Perguntou incrédulo. Sim, aquele e vários outros imóveis. Frederico era muito mais rico do que aparentava. E por que esconder de mim, filha? Achou que eu pediria dinheiro, que me aproveitaria. A dor em sua voz me cortou fundo. Nunca, pai. Conheço seu caráter. Foi orgulho, eu acho. Não queria que me visse diferente, que pensasse que eu tinha mudado. E depois, quanto mais tempo passou, mais difícil ficou contar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Seu tio era um homem reservado, comentou finalmente. Lembro quando ele vinha à padaria aos domingos, sempre modesto, sempre gentil com todos. Nunca imaginei. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza está em quem somos, não no que possuímos, falei baixinho. Uma lição que tentei honrar, mesmo que de forma desajeitada. Meu pai se levantou e me abraçou forte, seu cheiro familiar de fermento e café me envolvendo como na infância. Você continua sendo minha filha, Clara, milionária ou não, e estou orgulhoso da mulher forte que se tornou. Aquelas palavras simples fizeram as lágrimas voltarem aos meus olhos. De todas as reações que temi, seu amor incondicional era a única que realmente importava. E quanto a Gustavo? Perguntou após nos separarmos. Estamos nos divorciando. Peguei ele hoje com outra mulher, comprando joias na minha loja. Meu pai balançou a cabeça indignado. Aquele canalha nunca te mereceu? Sempre achei estranho como ele vivia se gabando de conquistas no banco, como se fosse o presidente da instituição. Bem, ele vai ter uma surpresa amanhã quando descobrir que não tem mais emprego, comentei. Um toque de satisfação em minha voz. Meu pai me estudou com olhos perspicazes. Só não deixe que o ressentimento endureça seu coração, filha. Você merece ser feliz, com ou sem aquele homem. Quando saí da padaria, o céu estava estrelado, a tempestade completamente dissipada. Simbolicamente apropriado, pensei. As nuvens em minha vida também haviam se dispersado, revelando um novo horizonte de possibilidades. Para casa, Paulo, instruí meu motorista. Enquanto o carro deslizava pelas ruas familiares de Ribeirão Preto, refleti sobre o dia extraordinário que havia vivido. Em poucas horas, deixei para trás uma vida de segredos e meias verdades. O caminho à frente não seria fácil. Haveria fofocas, questionamentos, talvez até ressentimento de pessoas que se sentiriam enganadas por mim. Mas pela primeira vez em 12 anos, sentia-me verdadeiramente livre. Livre para ser quem realmente era, sem máscaras ou desculpas. A verdadeira Clara Oliveira finalmente emergia das sombras, pronta para reclamar seu lugar ao sol. Acordei antes do despertador, às 5h15 da manhã, após uma noite inquieta. Meu corpo sentia os efeitos da tensão do dia anterior, mas minha mente estava estranhamente clara. Observei o lado vazio da cama king size. Gustavo não havia dormido em casa, obviamente. Paulo, meu motorista, confirmou que ele apareceu no apartamento por volta das 17 horas, acompanhado por 2 seguranças, e retirou apenas roupas e objetos pessoais. Nenhum móvel, nenhuma obra de arte, nada que tivesse valor significativo. Melhor assim, pensei enquanto me levantava. Menos complicações. No closet, hesitei diante das roupas. Por 12 anos mantive um guarda-roupa discreto, apropriado para uma dona de papelaria de classe média. Peças bonitas, mas nunca ostensivas. No fundo do closet, porém, escondido atrás de uma porta falsa, estava meu outro guarda-roupa, aquele que usava em viagens internacionais ou quando visitava outras cidades onde ninguém me conhecia. Hoje seria o dia de unificar essas 2 vidas. Escolhi um tailleur vermelho escuro da Chanel, sapatos Louboutin e acessórios discretos de ouro branco. Uma armadura elegante para a batalha que me aguardava. No espelho, vi uma mulher diferente daquela que por anos disfarçou sua verdadeira natureza. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo escuro na altura dos ombros, mas agora havia uma determinação nova no olhar, uma postura mais ereta, como se um peso tivesse sido removido dos ombros. Às 6h30 meu celular tocou. Era Roberto Duarte. Bom dia, senhora Oliveira. Espero não estar ligando muito cedo. De modo algum, Roberto. Já estou de pé há algum tempo.
Liguei para confirmar nossa reunião no banco às 8 horas. O Sr. Santos já foi notificado e nos aguarda em seu escritório. Excelente! Nos encontramos na entrada principal às 7h50? Precisamente. E ele hesitou brevemente. Devo informá-la que já recebemos uma contestação preliminar do advogado contratado pelo Sr. Oliveira. Aparentemente, ele conseguiu assessoria jurídica na mesma noite. Isso me surpreendeu. Gustavo sempre foi rápido em proteger seus interesses, mas essa velocidade sugeria preparação prévia. Talvez ele suspeitasse que eu descobriria sua infidelidade eventualmente. Qual o teor da contestação? Ele alega coerção e ocultação deliberada de informações relevantes ao matrimônio. Está questionando a validade do acordo pré-nupcial com base no argumento de que você o enganou sobre sua verdadeira identidade e situação financeira. Deixei escapar um riso seco. Irônico, não? O homem que mantinha uma amante agora reclama de falta de honestidade. Exatamente o contraponto que apresentaremos, senhora. Não se preocupe. Essas alegações não têm mérito jurídico substancial. O acordo foi assinado voluntariamente, com testemunhas e reconhecimento em cartório. Após desligar, desci para o café da manhã que Dolores, minha governanta de confiança, já havia preparado. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia minha verdadeira identidade desde o início, tendo trabalhado para meu tio antes de mim. Dona Clara cumprimentou com um sorriso caloroso. O Sr. Gustavo não virá mais, presumo. Você presume corretamente, Dolores. Nosso casamento acabou. Ela assentiu, sem demonstrar surpresa. Sinto muito que tenha terminado dessa forma, mas talvez seja para o melhor. Nunca confiei totalmente nele. Sorri, apreciando sua franqueza. Você e meu pai parecem ter um sexto sentido para caráter. Anos de experiência apenas. Ela serviu café fresco numa xícara de porcelana. E agora, o que acontece? Continuaremos mantendo as aparências? Não, chega de segredos. A partir de hoje, assumo publicamente quem sou. Ela pareceu aprovar. Já não era sem tempo. Cansei de ver aquele homem se pavoneando como se sustentasse esta casa, quando na verdade era você quem proporcionava tudo isso. Às 7h30, Paulo já me aguardava com o carro. Substituíra o discreto sedã preto pelo Mercedes blindado, que raramente utilizávamos em Ribeirão Preto. Outro símbolo da transição em minha vida. Bom dia, senhora. Para o Banco Nacional Brasileiro? Sim, Paulo. E depois precisaremos passar pela papelaria criativa. Tenho alguns anúncios a fazer para a equipe. O trânsito da manhã fluía normalmente. Pessoas apressadas a caminho do trabalho, completamente alheias ao drama que se desenrolava em suas vidas cotidianas. Quantos deles também viviam mentiras elaboradas? Quantos carregavam segredos pesados, como os que carreguei por anos? Roberto já me aguardava na entrada do imponente edifício do banco quando chegamos. Impecável em seu terno cinza chumbo, pasta de couro na mão, postura confiante. Ele acenou brevemente ao me ver descer do carro. Pronta? Perguntou quando me aproximei. Como nunca estive antes. Entramos no saguão de mármore e espelhos, onde funcionários já se movimentavam em preparação para o dia de trabalho. O segurança da recepção, que me conhecia vagamente como a esposa do gerente Oliveira, pareceu surpreso ao ver-me acompanhada de um advogado renomado da cidade. Bom dia, senhora Oliveira. Em que posso ajudá-la? Temos uma reunião agendada com o Sr. Santos, respondeu Roberto por mim. Ele está nos aguardando. Certamente. Vou anunciá-los imediatamente. Enquanto aguardávamos, senti olhares curiosos de funcionários que passavam. As notícias sobre o incidente na boutique exclusiva provavelmente já haviam se espalhado. Em uma cidade de médio porte como Ribeirão Preto, fofocas viajam na velocidade da luz. Logo fomos conduzidos ao último andar, onde ficavam as salas da diretoria. Márcio Santos nos recebeu pessoalmente na porta de seu escritório. Alto, grisalho, com a confiança típica de quem ocupava posições de poder há décadas. Ele exibia um sorriso cordial que não alcançava seus olhos perspicazes. Senhora Oliveira, doutor Duarte, é um prazer recebê-los. Por favor, entrem. Seu escritório era espaçoso, com vista panorâmica para o centro da cidade. Na parede atrás de sua mesa, fotografias o mostravam com políticos e empresários influentes. Um mural de conexões cuidadosamente cultivadas. Café?
Água, ofereceu, indicando as poltronas de couro diante de sua mesa. Não, obrigada, respondi, mantendo minha postura formal. Esta não é uma visita social, Sr. Santos. Seu sorriso vacilou ligeiramente enquanto tomava seu lugar à mesa. Compreendo. Então, a que devo a honra desta reunião matinal? Roberto colocou sua pasta sobre a mesa e retirou um envelope selado. Estou aqui na qualidade de representante legal da Sra. Clara Oliveira, nascida Clara Alves, herdeira majoritária e atual proprietária do Grupo Alves de Comércio e Investimentos. O rosto de Márcio transformou-se em uma máscara de choque momentâneo antes que ele recuperasse a compostura. Clara Alves? Do Grupo Alves? Há algum engano. A senhora é Clara Oliveira, esposa do nosso gerente Gustavo. Não há engano algum, intervim calmamente. Por razões pessoais, optei por manter minha identidade reservada durante os últimos 12 anos. Essa situação agora muda. Roberto continuou. O Grupo Alves, como o senhor deve saber, é um dos maiores acionistas desta instituição, com 27% das ações ordinárias. A senhora Oliveira vem representando os interesses do grupo através de procuradores e diretores designados, sem jamais revelar sua identidade pessoal. Márcio empalideceu visivelmente. Como gerente sênior, ele certamente conhecia a influência do Grupo Alves no banco, mas jamais suspeitara que a esposa tímida de um de seus gerentes era a tua verdadeira força por trás desse poder. Isso é surpreendente, comentou, escolhendo cuidadosamente as palavras. A que devemos esta súbita revelação? Circunstâncias pessoais me forçaram a abandonar o anonimato, respondi, sustentando seu olhar. Meu casamento com Gustavo Oliveira terminou ontem, após eu descobrir sua infidelidade. Uma infidelidade, devo acrescentar, que ocorreu com uma funcionária deste banco durante o horário comercial e possivelmente com seu conhecimento. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Márcio ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Senhora Oliveira, asseguro-lhe que não tenho conhecimento de qualquer comportamento inadequado do senhor Oliveira. Não? Abri minha bolsa e retirei um envelope próprio, deslizando-o pela mesa. Estas são cópias de registros de entrada e saída do sistema corporativo. Mostram claramente que tanto Gustavo quanto Renata Campos, recepcionista do setor de crédito imobiliário, registraram saídas para visitas a clientes nos mesmos dias e horários, por meses. Curiosamente, nenhuma dessas visitas consta nos relatórios oficiais de atendimento. Márcio abriu o envelope e examinou os documentos com expressão grave. Isto é preocupante, sem dúvida, mas... Há mais, interrompi. Meus investigadores encontraram transferências suspeitas de pequenas quantias da conta corporativa para despesas que não parecem relacionadas a negócios legítimos do banco, restaurantes caros, presentes, até mesmo uma estadia em hotel. Tudo mascarado como entretenimento de clientes e aprovado pelo gerente sênior, o senhor. Seu rosto assumiu uma coloração avermelhada. Estou certo de que há uma explicação razoável para essas despesas. Estou ansiosa para ouvi-la, retruquei. Assim como estará o Conselho de Administração, para quem encaminharei um relatório completo esta tarde, a menos que tenhamos um acordo. Roberto interveio com sua voz calma. O que minha cliente propõe é bastante razoável, considerando as circunstâncias. Primeiro, a demissão imediata de Gustavo Oliveira e Renata Campos, por violação do Código de Ética Corporativo. Segundo, sua renúncia ao cargo atual, que será anunciada como um desejo de buscar novos desafios. Terceiro, um acordo de confidencialidade que proteja todas as partes de exposição pública desnecessária. Márcio respirou fundo, avaliando suas opções. Como homem experiente no mundo corporativo, devia saber que estava encurralado. E se eu recusar? Então o assunto será levado ao conselho hoje mesmo. Respondi firmemente. O relatório incluirá não apenas estas evidências, mas também registros de outras irregularidades que identificamos na gestão do setor de crédito nos últimos anos. O escândalo seria inevitável. Após um longo momento de tensão, ele assentiu lentamente. Aceitarei suas condições com uma ressalva. Quero 1 mês para organizar minha saída. Não uma demissão abrupta que levantaria suspeitas. 2 semanas, contrapropus.
E durante esse período, o senhor anunciará minha entrada no conselho como representante oficial do Grupo Alves. Feito. Ele estendeu a mão que apertei brevemente. Devo dizer, Sra. Oliveira, que subestimei completamente a senhora todos estes anos. Um erro comum, respondi com um sorriso contido, porém raramente cometido 2 vezes pela mesma pessoa. Quando saímos do escritório de Márcio, senti uma estranha mistura de satisfação e melancolia. Não havia prazer genuíno em arruinar carreiras, mesmo que merecidamente, mas havia uma certa justiça poética em usar o poder que por tanto tempo mantive escondido para corrigir os erros que afetaram minha vida pessoal. Você foi impressionante lá dentro, comentou Roberto enquanto caminhávamos pelo corredor. Firme, precisa, implacável quando necessário. Qualidades que herdei do meu tio, respondi. Ele costumava dizer que no mundo dos negócios, bondade sem firmeza é apenas fraqueza disfarçada. No saguão principal, avistei Renata saindo do elevador. Nossos olhares se cruzaram brevemente, o dela, confuso e temeroso, o meu, sereno e determinado. Ela rapidamente desviou o caminho, evitando confronto. Não precisei dizer nada. Seu mundo também desmoronaria nas próximas horas, quando a convocassem para o Departamento de Recursos Humanos. Enquanto atravessávamos o piso de mármore em direção à saída, funcionários olhavam discretamente em nossa direção. Dentro de minutos, o burburinho começaria. Até o final do dia, toda a instituição saberia quem realmente era Clara Oliveira. E agora? Perguntou Roberto quando alcançamos a calçada. Agora vamos à papelaria criativa. Tenho uma equipe leal que merece ouvir a verdade de mim, não através de rumores. Paulo já nos aguardava com o carro. Durante o trajeto até o centro da cidade, fiz uma chamada para Júlia. Como foi? Perguntou ansiosa assim que atendeu. Exatamente como planejamos. Gustavo e Renata serão demitidos hoje mesmo. Márcio sairá em 2 semanas. E eu assumirei oficialmente meu lugar no conselho do banco. E como você está se sentindo? Refleti por um momento antes de responder. Estranhamente leve, como se estivesse finalmente respirando sem um peso no peito. Fico feliz por você. Sua voz transmitia genuíno carinho. Vamos almoçar juntas? Quero ouvir cada detalhe. Claro. Café mineirinho ao meio-dia? Ao desligar, notei que Roberto me observava com curiosidade. Algo errado? Perguntei. Não, de modo algum. Apenas notei como sua postura e tom mudaram desde ontem. Está mais autêntica. Sorri, reconhecendo a precisão de sua observação. É libertador ser finalmente quem realmente somos, não acha? A papelaria criativa estava aberta quando chegamos. Era um estabelecimento charmoso, com estantes de madeira escura, um pequeno café no canto e uma clientela fiel construída ao longo de anos. Diferente das lojas luxuosas da rede boutique exclusiva, a papelaria tinha uma atmosfera acolhedora, despretensiosa. Teresa, a gerente que trabalhava comigo desde a inauguração, arregalou os olhos ao me ver entrar acompanhada de Roberto. Mais ainda quando notou o carro de luxo estacionado na frente e Paulo parado respeitosamente junto à porta. Clara, está tudo bem? Perguntou preocupada, aproximando-se. Soubemos do ocorrido com Gustavo ontem. A cidade inteira está comentando. Estou bem, Teresa. Na verdade, nunca estive melhor. Poderia reunir a equipe por alguns minutos? Tenho um anúncio importante a fazer. Enquanto os 6 funcionários se reuniam na área do café, senti uma onda de carinho por aquelas pessoas. Diferente do banco, onde minha presença era raramente notada, ali na papelaria eu havia construído relacionamentos genuínos, baseados em quem eu era como pessoa, não em meu patrimônio ou poder. Antes de mais nada, comecei quando todos estavam acomodados. Quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho e dedicação a esta papelaria. O que construímos aqui juntos é especial e valioso para mim. Fiz uma pausa, organizando mentalmente as próximas palavras. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre os eventos de ontem. Meu casamento com Gustavo terminou de forma bastante pública. O que vocês provavelmente não sabem é que esse incidente trouxe à tona uma parte da minha vida que mantive em segredo por 12 anos. Olhei para cada rosto curioso antes de continuar. Meu nome completo é Clara Alves Oliveira. Sou a proprietária do Grupo Alves de Comércio e Investimentos, que inclui, entre outros negócios, a rede de lojas Boutique Exclusiva.
Um murmúrio de espanto percorreu o grupo. Teresa levou a mão à boca, claramente chocada. A papelaria criativa nunca foi apenas um negócio para mim. É um projeto pessoal, um espaço onde pude ser simplesmente Clara, sem o peso do nome e da fortuna da família. Cada momento que passei aqui com vocês foi genuíno e precioso. Mas por quê? Perguntou Teresa, verbalizando a dúvida de todos. Por que esconder quem realmente é? Por medo, respondi honestamente. Medo de ser valorizada apenas pelo meu dinheiro, não por quem sou. Medo de atrair pessoas interesseiras, como aconteceu quando herdei tudo aos 24 anos. E, eventualmente, por comodidade, quanto mais tempo vivia essa vida dupla, mais difícil se tornava revelar a verdade. Expliquei brevemente as circunstâncias que me levaram a finalmente abandonar as sombras, sem entrar em detalhes sórdidos sobre a infidelidade de Gustavo. O que isso significa para a papelaria? Perguntou João, o funcionário mais antigo depois de Teresa. Vai fechá-la agora que não precisa mais manter as aparências? A preocupação em sua voz me tocou profundamente. Absolutamente não, respondi com convicção. Na verdade, tenho planos de expandir. A papelaria criativa continuará exatamente como é. Um espaço acolhedor para amantes de livros, arte e criatividade. Mas também pretendo transformar parte do espaço em um centro de apoio para mulheres empreendedoras, oferecendo cursos, mentoria e microcrédito. Os rostos preocupados relaxaram visivelmente. E quanto aos nossos empregos? Perguntou Marina, a mais jovem da equipe. Estão mais seguros do que nunca, garanti. Na verdade, cada um de vocês receberá um aumento e participação nos lucros a partir do próximo mês. Vocês foram leais a mim durante todos esses anos, mesmo sem saber quem eu realmente era. Isso merece ser reconhecido e recompensado. Quando terminei de falar e respondi às inevitáveis perguntas, Teresa se aproximou com lágrimas nos olhos. 12 anos, murmurou. 12 anos trabalhando lado a lado e nunca suspeitei. Como conseguiu manter esse segredo por tanto tempo? Sorri, abraçando-a brevemente. Não foi fácil. Houve momentos em que quase contei tudo. Especialmente nos dias difíceis, quando você me via preocupada e assumia que era por causa das contas da papelaria. Ela riu, enxugando as lágrimas. E era por causa das ações na bolsa ou algo assim? Às vezes. Outras vezes era simplesmente por causa do meu casamento desmoronando em câmera lenta. Ao sair da papelaria, senti-me emocionalmente exausta, mas satisfeita. O dia ainda estava pela metade. E já havia realizado 2 das tarefas mais difíceis que me propus: confrontar o banco e revelar a verdade à minha equipe. O próximo passo seria o almoço com Júlia, depois uma visita ao escritório central do Grupo Alves, onde anunciaria formalmente minha intenção de assumir pessoalmente o controle dos negócios que por tanto tempo deleguei a diretores e gerentes. A vingança estava apenas começando, mas já sentia seus efeitos transformadores. Não era apenas sobre punir Gustavo ou aqueles que o apoiaram em suas mentiras. Era sobre reclamar minha vida, minha identidade, meu poder. E pela primeira vez em 12 anos, não havia mais sombras onde me esconder. O Café Mineirinho estava mais movimentado que o habitual quando cheguei para encontrar Júlia. Várias cabeças se viraram na minha direção, seguidas de sussurros mal disfarçados. A notícia da verdadeira Clara espalhava-se como fogo em palha seca por Ribeirão Preto. Avistei Júlia na nossa mesa de sempre, ao fundo do estabelecimento, parcialmente protegida por um biombo decorativo. Ela ergueu a mão num aceno discreto, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Você está causando sensação, comentou quando me sentei. 3 pessoas já me perguntaram se é verdade que a dona da papelaria é, na verdade, uma mega empresária bilionária. E o que você respondeu? Que conhecia apenas a Clara, uma amiga querida que por acaso possui uma papelaria encantadora. Ela sorriu, tomando um gole de seu chá. O resto dos detalhes cabe a você revelar, se e quando quiser. Agradeci com um olhar. Essa lealdade discreta era uma das qualidades que mais admirava em Júlia. Bilionária é um exagero, comentei baixinho. Mas digamos que não preciso me preocupar com a aposentadoria. Ela riu, quebrando momentaneamente a tensão. O garçom se aproximou, claramente curioso, mas manteve-se profissional ao anotar nossos pedidos. Quando se afastou,
Inclinei-me ligeiramente sobre a mesa. O plano está em andamento. Acabei de sair do banco. Gustavo será demitido até o final do dia, junto com a amante. Márcio Santos, o gerente sênior, que fazia vista grossa para as escapadas dos dois, pedirá demissão nas próximas 2 semanas. Júlia assentiu, impressionada. Rápido e eficiente, como a Clara que eu sempre suspeitei que existisse por trás da fachada de comerciante tímida. Tive 12 anos para planejar cenários de contingência, admiti. Sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Só não imaginei que seria por causa de uma traição. E como se sente agora que sua identidade está sendo revelada? Refleti por um momento, buscando as palavras certas. É como tirar um sapato apertado depois de um longo dia. Doloroso no início, mas seguido por um imenso alívio. Não preciso mais calcular cada palavra, monitorar cada gesto, inventar desculpas para viagens de negócios. E quanto a Gustavo? O que acontecerá com ele agora? Um sorriso frio tocou meus lábios. Além de perder o emprego? Bem, o contrato de aluguel do nosso apartamento está no meu nome. Então ele precisará encontrar um novo lugar para morar. O carro que ele tanto se orgulha de exibir pertence à minha empresa. O cartão de crédito Black, que ele usa para impressionar, já foi cancelado. Em resumo, Gustavo está experimentando uma queda brusca de padrão de vida. Júlia me estudou com uma mistura de admiração e preocupação. Apenas tenha cuidado para que a vingança não consuma você, Clara. Já vi isso acontecer. Nossos almoços chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Aproveitei o momento para reorganizar meus pensamentos. Júlia estava certa. Havia um fino limite entre justiça e obsessão vingativa. Eu precisava manter essa clareza. Falei com meu pai ontem. Comentei após alguns momentos. Contei tudo a ele. Júlia ergueu as sobrancelhas. E como ele reagiu? Sempre achei que seu pai não sabia sobre sua verdadeira situação financeira. De fato, não sabia. Ficou surpreso, um pouco magoado por eu ter escondido dele por tanto tempo. Mas ele é um homem extraordinário. Compreendeu meus motivos, mesmo não concordando totalmente com eles. Família é complicado, ela comentou cutucando a salada. Falando nisso, já avisou sua irmã em Salvador? Paula, ainda não. Vou ligar para ela esta tarde. Prevejo uma longa conversa cheia de "eu sempre soube que havia algo estranho e por que não confiou em mim?" Júlia sorriu. Irmãs têm um radar especial. A minha consegue detectar quando estou mentindo pelo telefone, mesmo sobre coisas triviais como se tomei café da manhã. Continuamos conversando sobre assuntos mais leves. Um interlúdio bem-vindo na intensidade daquele dia. Quando terminamos o almoço, Júlia precisou voltar à universidade para uma aula, e eu me dirigi ao escritório central do Grupo Alves, localizado no 15º andar de um dos edifícios mais modernos da cidade. Diferente do banco ou da papelaria, ali eu não precisava fingir. A equipe executiva do grupo sempre soube quem eu era, embora meu envolvimento direto nos últimos anos tivesse sido limitado a reuniões trimestrais e decisões estratégicas maiores. A gestão diária ficava a cargo de um conselho executivo, liderado por Vicente Monteiro, um homem de confiança que trabalhou com meu tio por décadas. Quando entrei na recepção luxuosa, com seu imenso logotipo corporativo na parede de mármore negro, a recepcionista abriu um sorriso caloroso. "Senhora Oliveira, que prazer recebê-la. O senhor Monteiro já foi notificado de sua chegada e a aguarda na sala de reuniões principal." "Obrigada, Patrícia. Alguma alteração na agenda de hoje?" "Não, senhora. Os diretores foram convocados para 14h30, conforme solicitado. Café? Por favor." A sala de reuniões era ampla, com uma mesa de madeira escura para 20 pessoas e uma vista panorâmica da cidade. Vicente já me esperava, impecável em seu terno azul marinho, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, postura ereta apesar dos seus 67 anos. Clara cumprimentou-me formalmente, mas com o calor de quem me conhecia desde a adolescência. "Presumo que este seja o dia que discutimos tantas vezes ao longo dos anos." Assenti, colocando minha pasta sobre a mesa. "Sim, Vicente. Chegou a hora de assumir publicamente o controle do grupo." Ele indicou uma cadeira, sentando-se ao meu lado em vez de assumir a cabeceira da mesa, como costumava fazer. Um gesto simbólico de transferência de poder.
Soube do ocorrido com seu marido, comentou delicadamente. Lamento que tenha acontecido dessa forma. Eu também, mas talvez tenha sido o empurrão que eu precisava. Mantive essa farsa por tempo demais. Seu tio ficaria orgulhoso de vê-la assumindo as rédeas do império que ele construiu. Sempre acreditou que você tinha o mesmo instinto para negócios que ele. A menção ao meu tio Frederico provocou um aperto no peito. Ele falecera há 13 anos, vítima de um câncer agressivo, deixando-me como única herdeira de um conglomerado que abrangia desde lojas de luxo até participações em bancos e imóveis comerciais. Na época, aos 24 anos, recém-formada em administração, senti-me completamente despreparada para tal responsabilidade. Ainda me lembro do dia em que me chamou ao hospital, comentei, olhando pela janela para o horizonte de Ribeirão Preto. Estava tão frágil, mas seus olhos ainda tinham aquela fagulha de determinação. Clara, ele disse, este império agora é seu. Use-o sabiamente, mas nunca deixe que ele use você. Vicente assentiu, também perdido em lembranças. Frederico era um homem de paradoxos. Construiu um império comercial, mas vivia modestamente. Valorizava o poder e a influência, mas desprezava a ostentação. Não me surpreendeu quando você optou por um perfil discreto. A diferença é que levei a discrição a um novo patamar. Respondi com um sorriso triste. Criar uma identidade alternativa. Casar-me sem revelar minha verdadeira situação financeira. Às vezes me pergunto se não fui longe demais. Vicente estendeu a mão, tocando brevemente a minha num gesto paternal. Todos temos nossos mecanismos de defesa, Clara. O seu foi proteger-se criando uma vida paralela. Talvez tenha funcionado por um tempo, mas chega um momento em que as máscaras pesam demais. Nosso momento de reflexão foi interrompido pela chegada do café e, logo depois, pelo burburinho dos diretores chegando para a reunião. 10 homens e 3 mulheres, cada um responsável por diferentes divisões do Grupo Alves. Alguns me conheciam pessoalmente, outros apenas através de videoconferências esporádicas. Todos pareciam ligeiramente confusos com a convocação repentina. Vicente levantou-se, assumindo o papel de mediador. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos em tão curto prazo. Como informado, temos um comunicado importante da senhora Clara Oliveira, nossa acionista controladora. Levantei-me, sentindo o peso de 13 pares de olhos avaliadores. Boa tarde a todos. Alguns de vocês já me conhecem pessoalmente, outros apenas remotamente. O que poucos sabem é que por 12 anos mantive uma vida dupla. Publicamente era apenas Clara Oliveira, dona de uma pequena papelaria e esposa de um gerente bancário. Privadamente, era a herdeira e controladora do Grupo Alves. Expliquei brevemente as circunstâncias que me levaram a adotar essa estratégia e as razões que agora me faziam abandoná-la. A partir de hoje, assumirei diretamente a presidência do Conselho de Administração. O Sr. Monteiro, que brilhantemente conduziu os negócios até agora, assumirá o papel de conselheiro especial. Haverá mudanças estruturais que discutiremos nas próximas semanas, mas quero deixar claro, não se trata de uma reformulação radical, mas de um realinhamento estratégico. As reações variavam do choque ao interesse calculista. Em empresas desse porte, qualquer mudança na estrutura de poder gera ondas de apreensão e oportunismo. Alguma pergunta? Carlos Ferreira, diretor financeiro, ergueu a mão. Senhora Oliveira, há rumores de que seu ex-marido estaria reivindicando parte das ações do grupo como compensação pelo divórcio. Isso procede? A pergunta era ousada, mas pertinente. Os rumores são prematuros, senhor Ferreira. O senhor Oliveira certamente tentará obter compensações, mas o acordo pré-nupcial é sólido e as circunstâncias da separação não favorecem suas pretensões. Em todo caso, posso garantir que a estrutura acionária do grupo permanecerá inalterada. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com apresentações detalhadas do desempenho recente das diversas divisões do grupo. Ao final, marquei encontros individuais com cada diretor para a semana seguinte e anunciei uma coletiva de imprensa para o dia seguinte, onde tornaria pública minha posição. Quando todos se retiraram, apenas Vicente permaneceu, observando-me com uma mistura de orgulho e curiosidade. O que achou? Perguntei. Impecável. Assertiva sem ser intimidante, clara sem ser verborrágica,
Frederico teria aplaudido. Sorri, sentindo uma onda de gratidão por esse homem que, em muitos aspectos, fora mais presente na minha vida adulta que meu próprio pai. Há mais uma coisa que preciso fazer hoje, comentei, consultando o relógio. Uma visita ao Hotel Bougainville. Vicente ergueu as sobrancelhas. O hotel onde seu marido encontrava a amante? Exatamente. Quero falar pessoalmente com o gerente sobre certas gravações de segurança que podem ser úteis no processo de divórcio. Saí do escritório sentindo uma mistura de exaustão e determinação. Este dia, que começara tão cedo, estava longe de terminar. Ainda havia peças do quebra-cabeça a encaixar, confrontos a realizar, verdades a revelar. O Hotel Bougainville era um estabelecimento elegante no bairro mais exclusivo de Ribeirão Preto. Com apenas 45 suítes, oferecia discrição e conforto para uma clientela seleta. Executivos em viagem de negócios, políticos em busca de privacidade e, ocasionalmente, casais em encontros extraconjugais. Como muitas outras propriedades comerciais na cidade, o hotel pertencia indiretamente ao Grupo Alves, através de uma subsidiária imobiliária. A gerente, Elisa Cardoso, recebeu-me pessoalmente na entrada, visivelmente nervosa. Alguém certamente a avisara sobre minha chegada e sua provável motivação. Senhora Oliveira, é uma honra recebê-la. Cumprimentou com formalidade excessiva. Preparei a sala de reuniões conforme solicitado. Obrigada, Elisa. Trouxe os registros que pedi? Sim, senhora. Tudo está preparado. A sala era pequena, mas elegante, com uma mesa redonda de madeira escura, cadeiras estofadas em couro bege e uma discreta bandeja com água e café. Sobre a mesa, um notebook aberto mostrava a tela de acesso ao sistema de segurança do hotel. Os registros das câmeras são mantidos por quanto tempo? Perguntei, tomando assento. 90 dias, minha senhora. Após esse período, são automaticamente apagados, a menos que haja uma solicitação específica de preservação. E acessos são registrados. Quero dizer, se alguém consultar determinada gravação, fica registrado quem acessou e quando? Elisa assentiu, parecendo cada vez mais desconfortável. Sim, senhora. O sistema mantém logs detalhados de todos os acessos. Excelente. Mostre-me os registros de entrada e saída da suíte 712 nos últimos 6 meses, por favor. A suíte 712 era uma das mais luxuosas do hotel, localizada no último andar, com vista panorâmica e banheira de hidromassagem. Também era, conforme descobri através da investigação, o local preferido de Gustavo para seus encontros com Renata. Elisa digitou comandos no sistema e logo a tela exibia uma planilha com datas, horários e nomes. Como pode ver, explicou profissionalmente, apesar do visível nervosismo, a suíte foi reservada 17 vezes nos últimos 6 meses, sempre em nome do Sr. Gustavo Oliveira. As reservas geralmente ocorriam nas terças e quintas-feiras, entre 14 euros e 17 euros. Examinei os registros meticulosamente. A frequência dos encontros havia aumentado nos últimos 2 meses, passando de quinzenal para semanal. Um sinal de que o caso estava se intensificando, talvez. Agora mostre-me as gravações do corredor do 7º andar nesses dias e horários, por favor. Elisa hesitou brevemente. Senhora Oliveira, devo informar que nossa política de privacidade... Elisa, interrompi suavemente. O hotel pertence ao Grupo Alves, do qual sou proprietária. A política de privacidade é importante, sim. Mas estamos falando de evidências potenciais para um processo judicial envolvendo a própria dona do estabelecimento. Além disso, não estou pedindo acesso às câmeras dentro das suítes, que, aliás, nem existem. Apenas as do corredor, que são de conhecimento público. Ela assentiu, resignada, e abriu os arquivos de vídeo. As imagens mostravam exatamente o que eu esperava. Gustavo e Renata chegando separadamente, com intervalo de poucos minutos e saindo da mesma forma. Às vezes ele trazia champanhe, outras vezes flores. Pequenos gestos românticos que há anos não direcionava a mim. Existe alguma forma de verificar como essas estadias foram pagas? Elisa consultou outro sistema. Todas foram faturadas para a conta corporativa do Banco Nacional Brasileiro, como hospedagem de cliente VIP. As faturas eram aprovadas diretamente pelo Sr. Márcio Santos. A confirmação da cumplicidade de Márcio não me surpreendeu,
mas ainda assim provocou uma pontada de indignação. Não bastava que Gustavo me traísse. Ele usava recursos do banco para financiar sua infidelidade, com a conivência de seu superior. Preciso de cópias de todas essas gravações e registros de pagamento, Elisa. Meu advogado entrará em contato para formalizar a solicitação ainda hoje. Ela assentiu, claramente aliviada por não estar pessoalmente envolvida no escândalo. Será providenciado imediatamente, Sra. Oliveira. Quando deixei o hotel, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de Ribeirão Preto com tons alaranjados. Havia sido um dia excepcionalmente longo e emocionalmente desgastante. No carro, a caminho de casa, recebi uma mensagem de Roberto. Gustavo e Renata foram oficialmente desligados do banco às 16h30. Márcio Santos anunciou sua aposentadoria antecipada, efetiva em 2 semanas. A assessoria de imprensa do banco emitirá um comunicado amanhã. Sorri, sentindo uma onda de satisfação. A primeira fase do meu plano estava concluída. Gustavo perdera o emprego, a amante, o status social, os privilégios financeiros que eu proporcionava. Em breve, quando o processo de divórcio avançasse, perderia também qualquer esperança de compensação financeira significativa. Mas minha vingança não era apenas sobre destruir o que ele tinha, era sobre reconstruir o que eu era. Ao chegar em casa, em vez de me dirigir ao quarto principal, fui até o escritório que raramente usava. Abri o cofre disfarçado atrás de um quadro e retirei uma pasta vermelha. Dentro dela estavam os documentos do projeto que vinha planejando secretamente nos últimos anos. A Fundação Clara Alves, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e financeira. O projeto incluía abrigos, assistência jurídica, cursos de capacitação profissional e microcrédito para negócios. Por anos, adiei o lançamento da fundação, temendo que o uso do meu nome verdadeiro levantasse questões sobre minha identidade. Agora, finalmente, poderia concretizar esse sonho. A vingança contra Gustavo era necessária, mas temporária. Este projeto seria meu legado duradouro. Peguei o telefone e liguei para minha irmã em Salvador. Após anos de meias verdades, estava na hora de incluir Paula completamente em minha vida. Depois ligaria para meu pai, convidando-o para o jantar de lançamento da fundação na próxima semana. A destruição de Gustavo estava completa, mas minha própria reconstrução apenas começava. E pela primeira vez em 12 anos, sentia-me genuinamente otimista sobre o futuro. O sol finalmente se pôs, encerrando aquele dia transformador. Em menos de 24 horas, havia derrubado todas as paredes cuidadosamente construídas ao longo de uma década. Era assustador e libertador ao mesmo tempo, como saltar de um precipício e descobrir no meio da queda que sempre soube voar. Minha vida mudou completamente em apenas 24 horas. 24 horas que transformaram a tímida dona de papelaria na poderosa empresária que sempre fui. 24 horas que destruíram um casamento de 12 anos baseado em mentiras, as dele e as minhas. Tudo começou naquela tarde chuvosa na Galeria Paulista, quando vi meu marido Gustavo escolhendo um colar de diamantes para sua amante Renata. O destino quis que ele me perguntasse com toda a audácia o que eu estava fazendo ali, como se eu fosse a intrusa. Foi quando a atendente Cláudia me reconheceu como proprietária da loja, e toda a farsa que construí desmoronou em questão de segundos. Lembram quando revelei que era dona não apenas daquela loja de luxo, mas de toda a rede boutique exclusiva, com 12 filiais pelo Brasil? A expressão de choque no rosto dele foi impagável. Em um instante, o gerente de banco confiante tornou-se um homem acuado, pego em sua própria armadilha de mentiras. Chamei meu advogado Roberto Duarte, que já tinha os papéis do divórcio preparados. Há semanas eu já sabia da traição, graças ao alerta de minha vizinha, Dona Iracema. O que Gustavo não imaginava é que o Hotel Bougainville, onde encontrava sua amante às terças e quintas, também era propriedade do meu grupo empresarial. Na manhã seguinte, iniciei minha vingança meticulosamente planejada. Fui ao Banco Nacional Brasileiro, onde revelei ao gerente sênior Márcio Santos minha verdadeira identidade como uma das maiores acionistas da instituição. Confrontei-o
com as provas da cumplicidade dele na infidelidade de Gustavo. Aquelas visitas a clientes coincidentes, os gastos aprovados com jantares românticos e estadias em hotéis. O resultado? Gustavo e Renata foram demitidos imediatamente. Márcio Santos anunciou sua aposentadoria antecipada. Em questão de horas, meu ex-marido perdeu não apenas o emprego, mas todo o status social que tanto prezava. O carro de luxo que dirigia? Recolhido, pois estava no nome da minha empresa. O apartamento onde morávamos? Desocupado, já que o contrato estava em meu nome. Os cartões de crédito premium? Cancelados. As conexões profissionais? Desfeitas. Mas minha vingança não se resumiu a destruir o que Gustavo tinha. Foi também sobre reconstruir quem eu realmente sou. Visitei minha papelaria, onde revelei a verdade para minha equipe leal. Conversei com meu pai na padaria São Jorge, finalmente compartilhando o segredo que guardei dele por tanto tempo. Almocei com minha amiga Júlia, que sempre suspeitou que havia mais em minha vida do que eu mostrava. À tarde, assumi formalmente a presidência do Grupo Alves, anunciando aos diretores que não mais me esconderia nas sombras. E, finalmente, visitei o Hotel Bougainville para coletar as evidências finais da traição de Gustavo. Gravações de câmeras de segurança e registros de pagamentos que comprovavam como ele usava recursos do banco para financiar seus encontros extraconjugais. Mas o mais importante, decidi que minha vingança completa seria transformar toda essa experiência dolorosa em algo positivo. Desengavetei os planos para a Fundação Clara Alves, um projeto para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica e abuso financeiro. Porque a melhor vingança não é apenas destruir quem nos feriu, mas construir algo significativo a partir das ruínas. Em apenas um dia, deixei para trás 12 anos de segredos e meias verdades. 12 anos fingindo ser menos do que sou. 12 anos acreditando num amor que se revelou interesse. A jornada não foi fácil, mas finalmente posso dizer que me sinto livre para ser integralmente quem sou. Clara Alves Oliveira, uma mulher que não precisa mais se esconder. E você, que me acompanhou até aqui, o que faria no meu lugar? Teria coragem de enfrentar seu parceiro infiel com a mesma determinação? Conseguiria reconstruir sua vida após uma traição tão dolorosa? Conta para mim nos comentários. Quero muito saber sua opinião sobre essa história. Deu muito trabalho produzir este vídeo para vocês. Nosso canal Vingança do Dia traz histórias reais de superação e justiça todos os dias. E precisamos do seu apoio para continuar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela satisfação ao ver alguém que merecia finalmente receber o que lhe era devido, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Sabe, amigos, produzir conteúdo diário de qualidade exige muito esforço e dedicação. Nossa equipe trabalha incansavelmente pesquisando histórias, escrevendo roteiros, gravando e editando para entregar o melhor conteúdo possível para vocês todos os dias. E se você puder nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações, isso faria uma diferença enorme para mantermos o canal funcionando e trazendo mais histórias impactantes como esta diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar compartilhando histórias como a minha, que talvez possam inspirar outras pessoas a encontrar coragem para enfrentar situações semelhantes. Esse apoio é o que mantém o Vingança do Dia vivo e crescendo. E se você ainda não é inscrito no canal, o que está esperando? Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Temos dezenas de outras histórias tão impressionantes quanto esta. Histórias de pessoas comuns que encontraram forças para dar a volta por cima quando tudo parecia perdido. Histórias que vão te fazer rir, chorar e, acima de tudo, acreditar que a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre chega. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Publicamos conteúdo todos os dias, sempre no mesmo horário, para que você possa incluir nossa companhia na sua rotina. Tem alguma história de vingança ou superação para compartilhar? Deixa nos comentários. Quem sabe seu relato não vira nosso próximo vídeo. Adoramos ler cada comentário. E muitas das nossas melhores histórias vieram de sugestões de seguidores como você. Foi uma honra compartilhar minha jornada com todos vocês.
Espero sinceramente que algo na minha experiência possa servir de inspiração ou conforto para quem está passando por situações semelhantes. Lembre-se, por mais difícil que seja o momento que você está vivendo agora, sempre existe um amanhã, uma chance de recomeçar, de se reinventar. Muito obrigada por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Sua presença e apoio significam o mundo para mim e para toda a equipe do Vingança do Dia. Nos vemos amanhã com outra história emocionante que vai fazer seu dia valer a pena. Se você acredita que a justiça sempre prevalece, mesmo quando demora, deixe nos comentários. Justiça feita! Vamos ver quantas pessoas concordam que quem semeia vento, colhe tempestade. E não se esqueça do nosso valeu demais. Cada contribuição faz diferença para continuarmos trazendo conteúdo diário de qualidade. Até amanhã, mesmo horário, mesmo canal, com mais uma história impactante de vingança e superação.